E aí, gente, nesse vídeo eu vou estar falando novamente sobre programação orientada a objetos e entrando no conceito de construtores e destrutores. Bom, vamos lá. Construtores. É definido como aquele que constrói, segundo o dicionário. Bom, vamos para o mundo da programação, então. É um método como outro qualquer, que é automaticamente executado quando o objeto é criado e seu objetivo é inicializar os atributos desse objeto e também executar tarefas, como, por exemplo, fazer a verificação de um valor que o usuário forneceu para aquele atributo e validá-lo. A sequência de construção do objeto é a seguinte: é feita a solicitação de memória para o sistema operacional, posteriormente é feita a criação dos atributos dos objetos ou do objeto e é executado o construtor da classe. Quais são suas principais características? Devem ter o mesmo nome da classe, não retornam nenhum tipo de valor, nem mesmo void, são sempre públicos e, assim como eu já havia falado, eles têm que inicializar os atributos do objeto. Bom, e os destrutores? Também são chamados de destruidores e, segundo o dicionário, é aquele que destrói. Bom, o que ele faz? Seu objetivo é destruir o objeto e liberar a memória que foi alocada. Eles também possuem o mesmo nome da classe, porém, eles são antecedidos pelo til. Ele é automaticamente executado quando o objeto sai do escopo e a sequência de destruição é inversa à da classe. Bom, então vamos falar sobre suas características também. Bom, uma classe só pode ter um destrutor, que é sempre público e não tem retorno. E diferentemente de um construtor, ele não possui argumentos. E aí também, como eu já havia falado, ele tem que liberar a memória alocada no construtor e destruir os objetos dinâmicos. Bom, vamos para um exemplo. Elaborar um programa em C++ para a leitura de uma sequência de números qualquer, informando a quantidade de elementos, que não pode ser negativa, e exibindo a sequência. Bom, então vamos criar um conjunto de números. Eu vou utilizar o Dev C++. Vamos começar. Assim como já havia mostrado no vídeo anterior, eu vou estruturar este problema em 3 arquivos fontes. Uma função, um arquivo principal, um arquivo que fica a estrutura da classe e o outro a descrição dos métodos. Bom, vamos lá. Eu vou incluir a biblioteca IOStream, que é de entrada e saída. Using namespace std. Função principal. Vou salvar o arquivo no diretório vou chamar de min.cpp. Nem sei. Vamos criar mais um arquivo. Vou incluir a biblioteca IOStream, porque eu vou precisar utilizar comandos de entrada e saída aqui também. Bom, a classe vai se chamar de, vou chamar ela de conjunto, porque vai ter um conjunto de números, então eu acho adequado este nome. Os atributos. Private. Deixar os métodos públicos. Bom, vamos lá. O que eu tenho de atributo?
eu vou ter a quantidade de elementos da sequência. E eu vou ter um vetor de inteiros, que eu vou guardar a minha sequência nele. Vamos criar o construtor, que possui o mesmo nome da classe, e ele vai ter um argumento, que será a quantidade de elementos informada pelo usuário, que eu estarei validando. Aqui tem o destrutor. Eu vou deixar ele já descrito aqui na sala, aqui na classe. Ele vai deletar o vetor que foi criado dinamicamente. Vamos para os mais métodos. Get quantidade de elementos. Vai inserir elementos e vamos imprimir os elementos. Bom, como eu já havia falado no vídeo anterior, geralmente os métodos são verbos, são tarefas que o objeto tem que fazer. Vou chamar esse arquivo de conjunto.h. Vamos criar outro arquivo fonte para a descrição dos métodos. Include IOStream também. Include conjunto.h. Space std. Bom, vamos lá. Eu vou descrever o construtor aqui, eu vou salvar primeiro, vou chamar de conjunto, com extensão .cpp, conjunto, e eu vou receber por parâmetro o inteiro. Bom, o que vai acontecer? Eu vou validar o número inserido pelo usuário. Se n for menor que 0, que no caso negativo, eu vou lançar uma exceção. Como que eu vou lançar essa exceção? Throw, eu vou lançar uma exceção do tipo string, e lá vai aparecer a quantidade de elementos não pode ser negativa. Bom, assim que essa exceção for lançada, o programa vai parar a execução. Bom, se não entrar nessa condição do if, meu atributo, quantidade de elementos, vai receber o valor de n. E o vetor será instanciado dinamicamente. Int new int de tamanho n. Ok. Agora temos inserir elementos. Ele não tem retorno. Bom, vamos lá. Como eu vou fazer para poder inserir elementos em um vetor? Eu vou criar uma estrutura de repetição. Int pos recebe 0. Enquanto pos for menor que a quantidade de elementos, que no caso é meu atributo, eu vou incrementar essa variável.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler o elemento inserido pelo usuário e guardá-lo em uma posição do meu vetor. Sem vetor na posição pós. Bom, esse aqui é o método, eu estou preenchendo o vetor. Agora eu imprimir. Void conjunto imprimir. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar na tela, também com comando de repetição. Int pós recebe 0, que no caso é a posição do meu vetor. Quanto for menor que a quantidade de elementos, eu vou incrementar. Eu vou mostrar o conteúdo do meu vetor. Cout vetor e nessa posição que será mudada. E eu vou colocar só para separar os números aqui e aqui também. Eu vou salvar. E agora vamos para a nossa função principal. Bom, eu preciso da declaração das variáveis. Eu vou utilizar int quantidade de elementos. E eu vou pedir para o usuário digitar a quantidade de elementos. Digite quantidade de elementos da sequência. Sem quantidade de elementos. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora o meu objeto. Eu vou enviar para ele a quantidade de elementos que foi digitada. Conjunto. Eu vou chamar de C, o meu objeto. E vou passar o tamanho. Quantidade elementos. Eu vou incluir também aqui biblioteca. Conjunto.cpp. Bom, eu já enviei para a classe. Agora eu vou inserir os elementos. Digite elementos da sequência. E eu vou chamar meu método inserir elementos. Depois de inserir os elementos, eu vou exibir a minha sequência. Cout sequência de elementos. C.imprimir elementos. Bom, vamos salvar, compilar. Vamos executar. Vou limpar aqui, CLS. Vamos lá. Antes de executar, eu esqueci de um pequeno detalhe, que é para poder capturar a exceção. Eu vou colocar um try aqui. E um catch aqui embaixo. Bom, para que serve um try catch? Bom, eu coloquei este comando through do tipo string para poder lançar a exceção. O try e o catch, eles vão capturar a exceção e exibir na tela.
cat. Eu vou pegar um string tipo chamada erro por parâmetro e depois exibi-la. Cout erro colocar um barrinho e vai exibir o erro. Vamos salvar, compilar e vamos lá. Só vou colocar mais um outro comando aqui. Acho que eu coloquei. Vou colocar um endline aqui. Só para organizar. Ai, meu Deus. Salvar, compilar de novo. Ótimo, agora vamos lá. main.cpp, vamos abrir o main C. Na sequência tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí minha sequência, mas agora eu vou digitar uma quantidade de elementos negativos. Vamos lá, main C, menos 4. Opa, capturou, tá vendo? Quantidade de elementos não pode ser negativa. Bom, gente, é isso daí. Nesse vídeo eu falei a respeito sobre destrutores e construtores. E no próximo vídeo eu estarei aprofundando mais um pouco sobre conceitos de orientação a objeto. E é isso. Até mais.